E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto legal. Legal entre aspas, né? Vamos falar hoje sobre elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Elisão fiscal geralmente o pessoal que tem bastante grana, quem tem empresa grande, costuma fazer. Elisão fiscal, pelo pouco que eu sei, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, os juristas aí me orientem, né? Eu vou falar elisão fiscal pelo meu entendimento. Elisão fiscal funciona assim. Vamos dizer que o João é dono de uma empresa. E o João O João quer comprar uma Porsche Cayenne de R$1,5 milhão, por exemplo. Mas o João não está afim de pagar um monte de impostos. O que o João tem que fazer para ele pagar menos impostos? Vai funcionar assim. O João vai atrás de um advogado tributário. E aí vamos dizer que o advogado tributário sugeriu que ele criasse uma holding. Ele cria uma holding e aí ele se torna um CNPJ. A holding é um CNPJ. E aí o João vai lá na concessionária, escolhe a Porsche que ele quer. E aí na hora dele pagar a Porsche, ele coloca a Porsche na holding, né? No CNPJ da holding. Aí o que vai acontecer? Quando chegar a época dele fazer a declaração de imposto de renda, ele vai fazer a declaração da holding e da pessoa física dele. A Porsche não é da pessoa física, a Porsche é da holding. Então, a Porsche não vai pagar o mesmo tributo se fosse no CPF, né? Porque é um CNPJ, a taxa de imposto é menor. O que vai acontecer? O João também, durante esse ano, ele vai ter abastecido a sua Porsche Cayenne. O João vai ter feito algumas viagens, né? Para o litoral, na época de temporada. E a holding vai estar lá, vai ser lançado algumas reuniões, né? Que o João fez e tal. Vai lançar tudo na holding. Aí quando chegar a época de recolhimento de impostos, o que vai acontecer? É o que acontece em maioria dos casos, né? O pessoal tem advocacia tributária. Isso é pelo que eu sei, né? Funciona assim. Se eu estiver falando alguma coisa errada, desconsiderem. Mas pelo pouco que eu entendo, é assim que funciona. Aí essas viagens do João, os amigos dele, vai ser lançada lá como custos na holding. E aí a holding acaba sendo uma holding deficitária, não é a holding que tem lucro, porque logo a holding tem uma Porsche Cayenne, tem um IPVA, tem um licenciamento, tem um seguro. A holding custeia viagens do João, né? E logo a holding não é rentável. Então a taxa de imposto da holding tende a ser menor. E o João declara o imposto da holding como a Porsche estando anexada na holding. E demais terrenos, casas. E assim, o nosso amigo João
paga uma alíquota de imposto menor, né? Porque na nossa lei ele tem uma empresa que não dá lucro, né? Se for lançado dessa maneira que eu estou passando para vocês. Também tem vários conglomerados de empresas que o que acontece, eles criam várias holdings. Vamos dizer que o empresário tem empresas do ramo agropecuário, do ramo de produção de soja, do ramo de hotelaria, do ramo de supermercados. O que acontece? Uma maneira inteligente de distribuir holding. Não, agora essa parte não é elisão fiscal, é mais uma parte, como que eu posso dizer? É mais uma parte de gerenciamento de empresa, né? Separação. O que acontece? Você cria diversos holdings e os segmentos separados. Segmento da holding de agricultura, segmento de corte de gado, segmento de fazendas, segmento de supermercados, segmento de lojas, de prédios, divididos, entendeu? Você faz divisão de gerenciamento. Você não faz uma holding e coloca tudo dentro, porque isso não é inteligente. Por que não é inteligente? Pelo seguinte, vamos dizer que uma dessas holdings, por exemplo, uma holding de agropecuária, vamos dizer que ela fez um pedido e tal, e aí por algum motivo uma das notas fiscais deu um conflito e ficou pendente, né? Não foi paga. O que vai acontecer? Aquele CNPJ pode ser que vá para protesto e muitas das vezes, como é grande a empresa, pode passar batido no financeiro, e quando aquele CNPJ fica bloqueado, a holding bloqueia. Se as holdings são diferentes por segmentos, por exemplo, se der um BO na holding de agropecuária, só a holding de agropecuária vai ficar embargada, vai ficar parada. A hotelaria, a holding de supermercado, holding de diversos segmentos, vamos dizer, de usinas, os outros segmentos que estão em outras holdings não vão ser afetados. Então, basicamente isso é holding. Também tem como fazer holding e colocar imóveis também. Por exemplo, você quer fazer um planejamento de distribuição de imóveis. Você tem a sua família e você cria holdings para os seus imóveis, por exemplo, casa, mansão, carros, por exemplo. Eu não quero fazer holding para colocar carro, meu carro fica todo junto com as minhas propriedades, minhas fazendas. E aí você cria também sócios, que podem ser a sua esposa, seus filhos, seu marido, o pessoal da sua família. Porque o que acontece? Esses bens vão ser declarados como pertencentes à holding. Se um dos membros da holding falece, os demais que são sócios, eles passam a herdar a parte do outro, né? Mas isso eu aconselho que vocês procurem um advogado tributário para elencar esses pontos, para eles tirar todas as dúvidas de vocês. Mas eu creio que seja mais ou menos assim, pelo pouco que eu entendi sobre holdings. E eu acho que é isso, pelo menos até agora. Eu acho que é só isso mesmo. Amanhã vai ter mais vídeos, né, no canal. E vocês deixem no comentário aí o que vocês têm de dúvida.
O que você está achando dos vídeos, se tão legal, se não tão, se estão demorando muito. Porque a ideia aqui é passar conhecimento e eu passo um pouco do conhecimento que eu tenho. Então é isso aí, pessoal. Tchau pra vocês. Deixem um like. Se inscrevam. Deixem um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima.